Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre controle de hemorragia. E nós temos muita coisa boa e muita novidade para falar sobre esse assunto. Esse tema é de alta relevância porque é o que mais mata vítimas no trauma. Então nós precisamos, e você leigo, você profissional da saúde, precisa aprender a controlar a hemorragia do meio mais efetivo. Então vamos lá, aguardo vocês logo depois da vinheta. Galera, de maneira sucinta e objetiva, eu quero conversar com você especificamente para essa aula aqui ficar registrado na sua mente. Controle de hemorragia. Qual que é a nossa primeira suspeita no acidente de trauma? É que esse paciente esteja sangrando. Eu só não sei aonde. Então eu tenho duas informações importantes. Lá na informação, lá na impressão geral do paciente, eu vou fazer a visualização desse paciente e verificar se tem hemorragia externa. Se eu visualizo alguma hemorragia externa, o meio de controle deve ser efetivo o mais rápido possível, tá bom? É claro que a gente vai fazer toda uma abordagem primária, mas e se eu não vejo nenhum sangramento nesse paciente, a minha principal suspeita é que essa hemorragia seja interna. Então é claro que existem meios e formas de a gente fazer isso. Agora presta atenção aqui, antes de a gente falar desses dois pontos relevantes, eu quero chamar a atenção para vocês. O que é que sangra no nosso corpo? Capilares, veias e artérias. O que é que mais sangra? Esses vasos capilares, eles são os menores. Então, eles estão mais posicionados na região mais distal do nosso corpo. Por eles serem o próprio nome já diz capilares, eles são finos como um fio de cabelo. Então, a possibilidade de gerar um sangramento muito grave com esse sangramento a nível de extremidades é muito pequena. O grande problema é que quando nós temos um grande volume de capilares juntos, eles podem gerar um sangramento grande. Por exemplo, trauma em couro cabeludo, ele gera muito sangramento. É muito difícil um paciente entrar em choque hipovolêmico por um sangramento capilar a nível de couro cabeludo. Mas nada é impossível nesse mundo, então a gente tem que ficar atento. Pode ser que a troca de energia que houve para gerar esse trauma em couro cabeludo foi tão grande que não há só esse sangramento, existem outros sangramentos. Bom, vamos lá. O sangramento das veias, ele tem uma tendência de não ter pressão, então ele escorre pela ferida e ele acaba gerando, ele pode ter em um volume grande, porque depende do local que foi da veia, ok? Tem veias aí que elas estão mais superficiais no corpo e é o que a gente consegue enxergar no nosso corpo. É aquilo que quando você faz a doação de sangue você consegue remover e aí eles conseguem fazer acesso. Por isso que a gente faz acesso endovenoso. Então essas veias, anatomicamente, elas estão mais superficiais, elas estão muito mais próximas da pele e algumas pessoas de pele mais clara conseguem até enxergar isso de maneira mais fácil. Já a artéria é um vaso rico em oxigênio e ela está protegida normalmente muito próximos aos ossos e até mesmo alguns tendões e ligamentos. Então é importante você lembrar disso, porque o que acontece com a artéria? Ela vai ficar muito mais exposta nas regiões proximais, mas perto do músculo ou na região medial do músculo ela vai estar muito protegida, porque ela vai estar perto do osso, tá bom? Então por isso que a gente tem alguns detalhes importantes sobre essa questão anatômica que você precisa prestar atenção. Pulando essa introdução de artérias e de sangramentos, é claro que você já sabe que as artérias são ricas em oxigênio, as veias elas é um sangue pobre em oxigênio porque ele já foi até a célula, já fez a troca gasosa, já deixou aquilo que tinha que deixar, que era o oxigênio, e agora ele está retornando para o coração para ser bombeado para o pulmão e fazer hematose, fazer a troca gasosa, tá bom? E receber novas cargas de oxigênio. O mais importante que vocês precisam lembrar aqui, ó, é que quando nós temos um sangramento para fora, ou até mesmo um sangramento em local errado, seja um sangramento interno, sangramento em lugar errado é menos oxigênio no lugar certo. Então lembre de uma coisa, quanto mais sangue para fora, menos oxigênio está dentro do corpo e menos oxigênio está chegando no cérebro, ou na célula que precisa. Para cada hemácia que transporta o oxigênio aqui na artéria,
ela tem 4 possíveis ligações com O2. Então, essa hemácia, que é toda vermelhinha, bem coloridinha, ela tem 4 moléculas de oxigênio carregada. Então, você pode multiplicar aí, é impossível a gente saber quantidade de hemácia que se perde em 2 litros de sangue, por exemplo. Mas você sabe que essa capacidade de sangue que foi perdida, perdeu também a capacidade de transportar oxigênio para a célula, e esse oxigênio não foi utilizado e esse paciente vai começar a passar mal por causa disso. E principalmente nível neurológico, sistema respiratório e outros acometimentos que vão prosseguir. Então vamos lá. Na hemorragia interna, nós vamos ter uma suspeita por causa do mecanismo de lesão e, é claro, eu vou fazer uma avaliação primária com muita qualidade, vou buscar alterações e esse paciente pode já ter alteração no nível de consciência, na respiração, ele pode ter alteração na perfusão do paciente, que é esse preenchimento capilar distal, e que pode estar maior que 2 segundos. Ele pode também ter sinais de alteração na pele, ele pode ter uma palidez facial, ele pode ter cianose labial ou até mesmo na ponta da orelha, lóbulos da orelha, ponta de nariz, ok? E outra coisa importante também é a gente prestar atenção na temperatura da pele, que ela pode estar fria e ela pode estar com aspecto pegajoso. Então, esses sinais acometidos juntos, por exemplo, eles podem me indicar uma suspeita de hemorragia interna e me dar um possível diagnóstico de suspeita de hemorragia interna. É claro que dentro desse processo todo, você que é profissional da saúde, você que é profissional do resgate, quando você chega num cenário desse e essa suspeita de hemorragia interna, você vai fazer alguns procedimentos, como uma avaliação mais detalhada do tórax, buscando aí talvez um traumatismo de tórax com suas peculiaridades, talvez um trauma de abdômen, por causa da cinemática, por causa do mecanismo de lesão que houve, ou uma lesão de pelve, ou uma lesão de ossos longos, como fêmur, por exemplo, que pode sangrar até 2 litros. Essas 4 regiões, elas são prioridades para nós avaliarmos uma suspeita de hemorragia interna, porque cada hemitórax, por exemplo, pode sangrar até 1,5 litro, então o tórax tem uma capacidade de sangrar até 3 litros, abdômen também 3 litros, pelve pode sangrar de 1 litro a imenso, outros livros dizem até 4 litros, e cada fêmur pode sangrar até 2 litros, isso contando só o osso fraturado. Se ele lesionar algum vaso ou até romper uma artéria femoral, dependendo do tipo de fratura, pode sangrar muito mais. Então nós precisamos entender esse tipo de situação. Esses sinais de hemorragia interna, elas precisam ser identificadas o mais rápido possível. Dando continuidade na nossa aula, que é muito importante, eu quero que você se atente a essa condição aqui da hemorragia externa. A prioridade é identificar esse sangramento. Onde que é esse sangramento e qual que é o local. Esse local, ele vai me dizer exatamente o meio como você vai tratar esse sangramento. Se for em extremidade, existe um meio de tratamento. Se for no corpo, existe outro meio. Se for em regiões juncionais, que são as áreas de articulação, como axila, ombro, subclávia ou até mesmo regiões femorais, essas regiões juncionais, elas são perigosas, porque lembra que eu comentei que as artérias elas estão muito próximas da região mais alta, então a gente precisa ficar atento. E é claro, nós temos também a região da pelve que sangra muito, e essa estabilização aqui, a gente não vai ver um sangramento externo na pelve, mas é uma região que sangra muito e existe uma maneira de fazer o controle dessa hemorragia, que é com cinta pélvica, tá bom? Nós podemos guardar um vídeo exclusivamente para esse tema aqui. Vamos lá. Quando se trata de sangramentos, existem alguns meios de controle de sangramento que existem hoje e que pode ser utilizado tanto do meio mais do atendente leigo, se é uma pessoa que tem o treinamento básico, seja ela, se ela tenha feito um curso de primeiro socorro, seja se ela já fez o curso do Stop the Bleed, ou até mesmo alguma outra capacitação que dê noções de primeiros socorros, ela já tem habilitação e, é claro, precisa ter esse conteúdo de controle de hemorragia, que é prioridade. Então, eu coloquei esses 3 meios de controle de hemorragia, porque ele pode ser utilizado tanto do leigo quanto ao médico, até ao médico, porque é o meio mais comum. Se você não tiver nenhum material, esses 3 meios aqui
alguma coisa você vai conseguir fazer. Lembre-se que é prioridade controlar o sangramento de uma vítima, tá bom? Vamos lá, curativo compressivo. Quando que ele tem a indicação? É quando nós temos um sangramento um pouco mais superficial, um sangramento mais de capilares, por exemplo, ou às vezes um corte pequeno no braço, um corte pequeno na face, cortes na cabeça, eles têm a tendência de ser controlados facilmente com curativo compressivo. Você vai colocar uma bandagem em cima desse ferimento e esse ferimento vai ser feito um curativo compressivo em cima. Bom, o curativo compressivo é bem simples. Você pode pegar uma bandagem, eu estou usando uma bandagem israelense aqui de modelo, mas você pode usar uma atadura simples, fazer um modelinho de compressa, você vai colocar essa compressa em cima do braço do paciente, você vai colocar essa compressa em cima do braço do paciente, vai fazer essa compressa, um curativo o mais fácil possível. É claro que na bandagem israelense ele tem esses detalhezinhos de passar por dentro, puxar para cá, mas o curativo em si, ele fica superficial e você faz uma certa pressão em cima desse curativo. É claro que é uma pressão razoável. Então esse curativo, ele precisa ter essa compressão. Lembre-se que no pré-hospitalar, nós precisamos das duas mãos. E se eu ficar fazendo pressão em cima aqui, eu vou perder meu tempo. Pode ser que eu tenha que fazer outros procedimentos mais importantes. Então é muito interessante entender essa ação do curativo compressivo. É uma compressa em cima e continua com o enfaixamento, tá bom? Mas, Maicon, se esse sangramento ele continua, ele é um superficial, mas ele tem uma profundidade razoável, ele atingiu a coxa do paciente, tem ali 2, 3, 4 centímetros de profundidade e só o curativo compressivo não está dando conta. Nessa condição, o sangramento ele pode ter atingido até veias, vários capilares e também veias. E esse sangramento ele já tem uma indicação de você fazer o preenchimento. Por ser um material importado e ainda não temos algum órgão que deixe claro que esses materiais podem ser utilizados sem problema nenhum no Brasil, você pode fazer o preenchimento de ferida com gases ou com compressas de hemorragia, compressas de controle de sangramento mesmo. Existem gases grandes que você compra e ela já vem de 3 metros, ela vai ter uma trama de tecido um pouco mais de algodão que vai ter uma taxa de absorção bem grande e você consegue fazer esse preenchimento também. Não vai ter o produto hemostático, agente hemostático junto, mas já é alguma coisa e você já consegue fazer o preenchimento. O ideal é nunca fazer o preenchimento com gases pequenas soltas, porque isso pode se perder lá dentro do ferimento. Lembre-se que esse tipo de procedimento ele vai acabar gerando muita dor no paciente. Então é preciso prestar muita atenção nessa condição aqui. E aí, por último, nós temos as situações mais graves, onde nós temos um paciente que pode ter tido uma laceração de membros inferiores, esmagamento, amputação, uma fratura muito grave, uma lesão muito extensa, onde o sangramento é muito extenso, e aí a gente pode chamar esse sangramento de sangramento massivo. O mais indicado é fazer o uso do torniquete. E aqui a gente tem 3 cores de modelos de torniquete, um modelo azul, que é conforme o Blue System Training, que é muito conhecido na área militar. Nós aqui da FIRST aplicamos esse tipo de treinamento, onde os nossos alunos atuam com luva azul, com o torniquete azul, para saber que é treinamento e, é claro, facilitar aí na divulgação do nosso trabalho. Existe o torniquete também na cor laranja, vocês estão vendo aqui pelo cabo laranja, eu vou abrir aqui para que vocês possam visualizar. Nós temos o torniquete laranja, que é para meio civil, onde a gente consegue ter uma visualização muito melhor desse atendimento, e é claro que qualquer pessoa viria tranquilamente esse procedimento aqui aplicado num membro. E por último, nós temos uma cor preta, onde é mais destinado para meios militares. Ok? Então nós temos aqui o torniquete preto, onde forças policiais ou até mesmo forças armadas acabam utilizando, porque a ideia é usar o torniquete, mas não ser visto na farda. Já existem outras cores também. Eu estou utilizando o torniquete, estou simulando aqui, mostrando para vocês o torniquete modelo Desmodus, o TAPH. Inclusive a gente utiliza esses materiais aqui no nosso treinamento. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a aplicação do torniquete para não ficar nenhuma dúvida. Gente, o torniquete, ele pode ser utilizado desde o leigo, capacitado, até o médico.
e com segurança. Durante muitos anos houve várias dúvidas sobre torniquete, se não pode, se pode, se não pode, mas os últimos dados, desde 2008, da guerra do Afeganistão, da guerra do Iraque, e a quantidade de profissionais, de soldados que foram salvos por causa da aplicação do torniquete, foi muito grande. Então, desde 2008, já se fala em torniquete, já tem estudos falando do benefício da aplicação do torniquete em lesões de extremidade, então só vai ser aplicado o torniquete em braços e pernas, e obviamente ele tem que ter algumas condições. Uma das condições mais importantes é que o torniquete ele tem que ser um torniquete específico e aplicável, porque ele tem parâmetros, ele precisa ter uma cinta larga, ele precisa ter uma barra de torção que consiga realmente fazer o aperto, e é o que nós vamos visualizar aqui agora. Eu vou fazer a aplicação dele alta e apertada, porque para leigos existe uma condição aí de posicionamento de artérias. Alguns leigos, vou dar um exemplo aqui, treinamento de brigada. Não dá tempo de ensinar anatomia para esse profissional, para esse colaborador que está ali, e explicar para ele que a artéria femoral se inicia ali, perto da ilíaca, e ela é muito alta, então se ela ficar muito profunda no meio da coxa, vai ficar tendo problema. Então o leigo, ele precisa saber que ele pode apertar, fazer a aplicação do torniquete alto e apertado, isso não vai comprometer o membro, tá bom? A tendência é que o nosso corpo consiga suportar nas extremidades de 4 a 6 horas sem oxigênio com o torniquete aplicado. É claro que a indicação médica de todos os protocolos que a gente vive até hoje, o tempo máximo de aplicação do torniquete é de 2 horas a 2 horas e meia, com retirada dentro do hospital, ok? Leigo nenhum vai fazer a retirada disso. Apenas um médico. Talvez se um médico da avançada chegar no local e ele quiser reposicionar o torniquete, não tem problema nenhum. Ele vai lá e reposiciona, mas existe uma técnica para isso. Vamos lá. Existe uma confusão muito importante aqui, alguns protocolos dizem o mais próximo possível, e esse proximal, quando é traduzido dos manuais, ele está se referindo à parte corpórea, anatômica. Então eu quero explicar para vocês aqui, quando nós temos o braço, e até no modelo anatômico do corpo, vocês podem observar que na parte, quanto mais próxima do corpo, ele é proximal. Quanto mais distal do corpo, ele fica distal. Então, pontas dos dedos do paciente é distal, ombro é proximal. Então, nós temos aqui cabeça do húmero, ela é proximal, e a parte distal dela, que fica perto da úna e do rádio, estão aqui no final. Então, nós temos essas diferenças anatômicas e é importante salientar, porque os manuais falam de proximal e as pessoas confundem, atenção nisso, confundem com proximal, próximo à ferida, cuidado. Existem protocolos que falam de 2 a 3 polegadas da ferida, mas isso é conversa para um outro momento. Vamos trabalhar com o leigo, porque eu quero que você aprenda a controlar a hemorragia. Aplicando o torniquete, você vai fazer ele alto e apertado. Eu já deixei ele meio que pronto aqui, faz um bom ajuste e aperta ele bem certinho. Notem que ele não fica bem reto, ele fica um pouco na diagonal, porque ele vai pegar o final do meu músculo deltoide. Então ele fica um pouquinho em diagonal, bem fácil de ver, e a gente consegue terminar de aplicar aqui. Eu vou fazer de 1 a 2 voltas, é claro que a aplicação do torniquete ela dói, então eu já sei que ele aperta bem. Eu vou fazer o giro aqui e vou escutar o clique. Bom? Não sei se vocês conseguiram escutar o clique. Ó, clique. Eu posso finalizar esse torniquete passando por aqui, fazendo a volta e terminando de aplicar. É claro que eu apliquei real e eu quero falar um pouquinho com vocês. Notem que a minha movimentação continua boa. E é claro, vai ter algumas ações que vão acontecer. O braço vai começar a ter um formigamento, ele começa a ficar um pouco mais pesado. E é importante você saber dessas informações porque a vítima vai relatar isso. Olha, o meu braço está ficando dormente. Isso é normal, porque o nervo é o primeiro a sentir a falta de oxigênio. E quando você aplica o torniquete e você checa o devido pulso e sabe que não tem pulso radial, ele vai começar a sentir, o nervo começa a dar a sensação de formigamento. Você vai ficar e vai checar a perfusão, não sei se vocês vão conseguir ver aqui no meu dedo, mas eu faço a perfusão maior que 2 segundos. Então eu apertei real para que vocês possam ver isso. Qual que é o grande segredo aqui? O que é importante nós falarmos?
O torniquete alto e apertado, bem aplicado pelo leigo, vai salvar vidas. E isso daqui precisa ser desmistificado. Quando que esse torniquete vai sair? Na sala de cirurgia, lá pelo médico vascular. Ninguém tem autorização para tirar ele no pré-hospitalar, a não seja um médico ou um enfermeiro habilitado para fazer a reversão desse torniquete. Eu não tenho uma lesão tão comprometida, eu quero baixar ele um pouco. Ele tem liberdade para isso, mas ele é profissional capacitado para isso. Profissionais que não são da área da saúde, aplica alto e apertado. Leigo, aperta alto e apertado. O que a gente tem que deixar claro, não se improvisa torniquete, tá bom? O torniquete não deve ser improvisado. Bom, eu vou continuar dando aula aqui, mas eu vou fazer um processo de soltura do torniquete para que vocês possam entender. Quando eu vou soltar o torniquete, eu não faço ele totalmente direto. Eu dou um intervalo entre uma volta e outra. Eu deixei ele dar uma volta e vou esperar um pouquinho. O braço vai voltar a ter circulação, ele vai dar uma sensação de peso, mas é importante a gente deixar isso acontecer, para que ele não volte com tanta força assim o suficiente, ou até mesmo para gerar algum problema. É claro que aos pouquinhos você vai soltando e ele vai melhorando, tá bom? O torniquete está solto, eu vou tirar o velcro, vou soltar e tirei ele numa boa. O torniquete azul, como ele é de treinamento, ele pode ser utilizado por várias vezes. Ele não é feito para a gente usar em vítima real, apesar de já ter casos do Brasil de ter sido usado um desses de treinamento, que era o que ele tinha no momento. O que nós temos de deixar claro? Torniquete, todos os fabricantes, seja eles internacionais ou nacionais, eles vão deixar claro que o torniquete ele é para uma vez só. Uma vez que você usou ele de maneira real, você não vai mais colocar ele no seu kit ou na sua bolsa de atendimento hospitalar. Ele vai para a pasta, ele vai lá para a bolsa de treinamento, tá bom? Gente, esse vídeo já ficou bem longo, eu acredito que a grande maioria das dúvidas a gente já conseguiu tirar e eliminar daqui. Eu preciso que você entre em contato, deixe seu comentário, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. A ideia é levar conteúdo para as pessoas de maneira simples, para que todo mundo consiga ter uma informação clara de como controlar uma hemorragia. Se você ver um acidente, já tem um vídeo aqui no canal que mostra como que você deve fazer o acionamento e os procedimentos que você pode tomar para controlar o cenário todo e como ajudar essa vítima. E é claro, se você tiver condições de controlar o sangramento desse paciente, vale a pena a gente pensar nessas possibilidades. Que seja um pano limpo, você já consegue fazer um controle pelo menos com um curativo compressivo e atenuar um pouco esse sangramento. Lembre que sangramento mata. Então, eu conto com o seu apoio, curta, compartilha, acesse as nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, a gente está lá também e vai ser um prazer poder fornecer algum conteúdo de qualidade para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!